Irmãos, eu queria falar hoje sobre Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quantos podem dar um glória a Deus? Queridos, o contexto mostra um homem que tem tudo, que está joia, que está no auge da sua vida, mas ele olha para dentro da sua casa, ele diz: não tem sentido a minha casa sem um herdeiro, não tem sentido o meu lar sem alguém que venha me suceder. E aí ele olha para dentro da sua casa, e Deus o visita naquela hora, e Deus fala com ele, e ele começa a ter uma visão do que Deus tinha para a vida dele. Mas para que a visão se completasse, ele precisava sair daquela casa. O Senhor disse: sai agora lá para fora, sai desse lugar, e eu vou te mostrar, eu vou te dar um sonho. Queridos, se Deus não nos der um sonho, nós estaremos sempre chorando dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos lugares onde nós mais amamos. Deus tem me falado muitas vezes de várias maneiras, e quando Deus fala a um homem, Deus muda a pessoa. Às vezes eu conheço pessoas que elas sempre estão falando: Deus me falou, Deus tem me falado, Deus tem me dito algumas coisas, mas a vida não muda, o comportamento não muda, a sua história não muda. E eu quero dizer para você que a primeira coisa que Deus começa, quando Ele começa a nos falar, a primeira coisa que muda é a nossa forma de pensar. Se você não mudar a forma de pensar, o nível de vida que você vai levar sempre será o mesmo. Eu acho interessante quando o Senhor fala, através do profeta Isaías, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, para que a gente entenda o que Deus vai falar conosco sempre, você tem que entender no nível dele. E nós queremos entender, preste atenção nisto, queremos entender o que está acontecendo conosco no nível humano, falando com Deus. Quando Deus diz assim: eu tenho um sonho para você, eu tenho algo maior. E nós queremos ter um entendimento do natural. Nós nunca vamos conseguir isso. Nós sempre vamos estar em conflitos dentro das nossas reuniões, na prática do Evangelho. Nada vai funcionar se você não pensar como Deus, como Ele pensa. Você vai se ver uma pessoa sempre em momentos de limitações. Você vai colocar: Deus, como este sonho vai acontecer? Por exemplo, Deus dá um sonho para José. Ele tem um sonho, queria governar. E a primeira coisa que eles fazem com ele, no nível humano, é expulsar de casa. Ele disse: mas os meus irmãos é que vão se dobrar. E agora, no início, você não consegue enxergar isto. E ele é expulso da sua casa, depois ele vai para um cárcere, e ele continua com o seu sonho. Sabe, quando nós temos um sonho, que ele está vivo dentro de nós, nenhuma crise nos para.
Nenhuma aflição tem poder de nos paralisar. Nenhum diagnóstico médico, nenhuma intimidação das trevas, ele tem a força de parar a nossa vida. Algumas pessoas me perguntam, como o senhor suporta a guerra? É porque eu tenho sonhos. Então eu consigo passar o meu momento de guerra, de batalha, olhando para os meus sonhos. Eu disse, eu estou indo para ele. Eu estou indo para o meu sonho. Porque o nível que Deus quer que você pense, não é o terreno, não é o carnal, mas é o nível da palavra. Por isso nós temos a palavra, irmãos. Por isso que a palavra é a revelação para a minha vida e para a tua vida. Para que você veja e comece a acreditar naquilo que Deus falou que é para a tua vida. Eu lembro uma vez que eu estava aqui onde os irmãos estão sentados à frente. E eu achei que era uma coisa da minha cabeça. Deus falou comigo, você vai ter uma casa. E eu e Célia já há 16 anos aqui, fora o que nós já tínhamos passado em outros lugares, eu disse, nunca pensei em ter casa. E Deus falou, você vai ter uma casa. Eu fiz uma loucura aquela manhã. Eu cheguei aqui no altar e falei para a igreja, olha, Deus me falou que eu vou ter uma casa, irmãos. Acho que eu estou pirando. Mas Deus me deu aquela visão. E depois de 5 anos, eu vi esse sonho concretizado. Mas eu nunca pensei. E aí Deus pôs isto no meu coração. Porque a Bíblia diz que o operar, o efetuar, vem do Senhor. Então é dele isto, não é meu. Eu disse, não, mas era uma coisa da minha cabeça. Nunca pensei, sabe por quê? Eu acho que se eu tivesse alguma coisa aqui nessa cidade, eu nunca poderia sair dela. Se eu tivesse um patrimônio aqui, colocasse minhas raízes aqui, e se Deus me chamasse para um outro lugar, para uma obra missionária, eu disse, Deus, eu não quero ficar preso a nada, nós somos livres. Aliás, eu queria comprar como é que era? Era um motorhome para mim. Eu disse, Celinha, nós dois só, os garotos vão crescer, vão casar e já foram tudo embora. Então, eu disse, mas em um motorhome eu vou ali, alugo um terreninho, ficamos ali. A gente faz o que tem que ser feito. E a hora que enjoa, vai e muda de bairro. Vai para um outro. Olha só que vida boa. Mas era um sonho meu. Eu disse, mas esse sonho era da carne. E Deus me deu. Quando eu ouvi a voz de Deus, a primeira coisa é que eu comecei a mudar a minha maneira de me comportar, de administrar a minha vida. Eu disse, bom, Deus me deu um sonho. Agora eu vou fazer por onde também esse sonho se concretizar. Deus nos dá o sonho, mas Ele também te dá a inteligência para você utilizar o caminho. Por exemplo, o Senhor disse a José, José, tu és uma bênção, você vai estar no comando, você vai comandar, seus irmãos vão se inclinar a você. E aí José foi parar numa cadeia, ele não desanimou, ele estava treinando, disse, aqui eu vou comandar. Ele começou a administrar a cadeia. Eu não sei o que ele fazia, devia levantar oferta lá. Mas ele, por onde ele passava, a mão do Senhor era com ele. Então, queridos, depois que você ouve a voz do Senhor, a tua maneira de pensar tem que também caminhar com esta voz, com este sonho, com esta visão, com esta palavra profética. Às vezes você entrou aqui e Deus falou uma palavra. Eu quero que você pegue essa palavra. Talvez um dia você entrou aqui e você teve uma visão. Eu quero que você novamente pegue essa visão e veja Deus operando em favor disso que Ele te deu. Então Deus começa a te dar coisas maiores. Eu lembro de uma passagem bíblica que está em Juízes capítulo 6, verso 12 e 13. Um homem chamado Gideão. Sabe, nós temos sempre uma comunidade que gosta dos Gideões, né? Vinha para a campanha do Gideão, né? Até às vezes quando falo de Gideão, eu disse, meu Deus. Mas esses homens estavam se escondendo. Israel estava passando está pagando um preço por as coisas erradas que eles estavam vivendo. E Gideão estava malhando seu trigo escondido. Estava
vivendo uma vida de covardia. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que eu estou nessa vidinha, nesse negócio que está me cercando aqui? Por que eu estou cheio de medo? Por que eu estou cheio de receio? Que é feito todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Querido, primeira coisa, nós precisamos ouvir Deus para sairmos desse nível da cova. Senão a gente sempre vai se comparar com o mínimo. E Deus quer que você comece a pensar diferente. Eu sei que Deus lhe trouxe aqui, e às vezes a tua forma de pensar que está errada, daquilo que Deus quer para a tua vida. É isso que o apóstolo Paulo fala assim: ó, nós temos que renovar nossa mente. É aqui, ó, toda atitude que você quer ver diferente da tua vida, você tem que começar pela sua mente. Você tem que renovar a sua mente com a palavra. Deus fala para a gente mudar os nossos pensamentos, e isso não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Isso tem a ver com prática de evangelho. Aquilo que você recebeu, agora você vai andar, porque você já conhece. Eu tenho cansado de falar aqui na nossa comunidade que nós temos conhecimento, não falta. O que falta no povo evangélico, no povo cristão verdadeiro, é a prática. Estou cansado de ver teólogos falando as mesmas porcarias, que não levam nada a nada, que só enaltece o homem, mas a Deus jamais. Queridos, nós não somos igreja, nós somos membros que fazemos parte de um corpo que se chama igreja. Nós só somos uma parte do corpo aqui nesta cidade. Um dia que você vê alguém falando assim: eu sou a igreja. Não, o homem não é a igreja. O homem faz parte de um corpo que se chama igreja. Então você necessita de quê? Primeiro aqui, mente, colocar a palavra. O que você leu hoje? O que Deus falou com você? Pastor, eu saí rápido. Esse é o problema. Ele não está em primeiro lugar. Hoje não deu, pastor, eu nem saí. Eu estava chegando em casa por causa do galo. Fiquei torcendo a noite inteira pelo galo. E agora cheguei em casa, como é que ia ler a Bíblia? Então, quando Deus ele nos dá uma palavra, a primeira coisa que acontece é uma mudança de pensamento. Deus me deu uma palavra. O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou atrás dela. É ela que vai me guiar. É só ela que vai me guiar. Então, quando você lê a palavra de Deus, por isso que o profeta Joel diz assim, que há tempos que nós vamos passar por isso, e eu creio que esse tempo está aqui, esse tempo se chama hoje. Em Joel capítulo 2, verso 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, os velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Sabe o que Deus está falando? Ele falou que quando ele começar a derramar o seu espírito sobre toda a carne, haverão sempre palavras proféticas. A tua boca será uma boca profética. E é isso que está acontecendo. Deus tem mandado nós abrirmos a nossa boca, sabe, e abrir a nossa boca em conformidade com aquilo que Ele tem te dado. Sabe, Deus me deu, Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração: meu filho está curado, porque em Cristo Jesus, pelas chagas, Deus me acordou na madrugada e me levantou, e disse que era para profetizar sobre aquilo que não tinha vida. Ossos secos, eles seriam levantados novamente. Pessoas sem vida seriam levantadas no fogo de Deus. Eu acredito nisto. Tua casa, tua família, teus filhos. E essa palavra, querido, está lá em Ezequiel 37, que o Senhor disse: e me disse o filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza. Profetiza. Ele não sabia, mas o que ele estava dizendo assim: o que o Senhor falar eu vou falar, o que o Senhor mandar eu vou caminhar, o que o Senhor falar o meu coração eu vou concordar. E é aí que está, querido. A Bíblia diz, eis que o Senhor diz assim: olha, eu vou te dizer, Ezequiel, a Bíblia diz assim: eis que farei entrar em vós
o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Haverá vida, vida, não mais sobre vida. Deus quer te dar vida, não é sobre vida, não é aquilo que vem para te enganar. Deus mandou você profetizar. Sabe, irmãos, Deus tem dado sonho para irmão, para irmão, para irmã. E Deus mandou a igreja começar a abrir a sua boca. Nesses dias, Deus mandou você abrir a boca, porque Ele dará ordem aos seus anjos. A tua boca será a boca do Senhor. Mas o povo tem fechado a sua boca. Mas a Bíblia diz que este servo de Deus, ele disse: então profetizei como o Senhor me deu a ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Querido, enquanto você está falando, há um ruído no mundo espiritual. Há algo que começa a acontecer. Se você está dentro da sua casa, abra sua boca dentro da sua casa. Mulher, sabe, abra sua boca quando não tiver ninguém dentro da sua casa. Derrama lá o óleo do Senhor, com o seu louvor, com a sua alegria. Profetiza que a tua casa é uma casa da alegria. Profetiza que teus filhos, quando entrarão, verão a glória do Senhor, verão o manto do Senhor ali dentro, verão o milagre do Senhor. Sabe, as pessoas quando às vezes estão sozinhas em casa, sabe qual é a tendência? É de chorar, é de se isolar, é de começar a amaldiçoar o ambiente onde estão, é de começar a chorar aquilo que muitas vezes eles estão só vendo as faltas, não o que Deus já fez. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa: direcione a tua mente como Deus quer. Por isso a Bíblia diz que eu e você temos que entender que a nossa mente é algo poderoso. Abrir a nossa boca em direção, em conformidade com o que a Bíblia diz, não o que as pessoas estão falando. Querido, olha, Deus tem coisas grandes para a tua vida. Não permita que o inimigo feche a tua boca. Está aí, Ezequiel 37, de 3 a 8. Isso é o que acontece quando profetizamos, quando temos uma palavra. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor disse: eu já te dei um sonho, eu já falei, eu já te dei uma visão, eu já te dei a vida. Agora é só você falar, é só você acreditar no que você está falando. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Querido, outro homem que eu vejo dentro da Bíblia, que fala assim, o Senhor diz assim: olha, você vai para uma terra, e lá haverá água, Elias, você vai beber da água de lá, e quando acabar a água, eu vou te falar para onde vai. E a água se secou, irmão, e aí o Senhor diz assim: Elias, sai daí agora, vai lá para outra cidade que tem uma viúva, que vai te receber, tem uma anfitriã lá, ela vai chegar na porta da cidade, e ela vai te encontrar, e ela vai ser o alvo que eu tenho para a tua vida. Elias sai, obedece, chega lá, aquela mulher, ele vai e pergunta: ô mulher, traz aí o que você tem para mim, que eu estou com fome. Ela disse: eu não tenho nada não. Ele deve ter olhado para o Senhor: Senhor, o Senhor me manda aqui, fala que é a viúva. Encontrou a viúva no meio do caminho, e essa viúva está aí está querendo fechar a mão. E aí ele diz assim para ela: olha, levanta, mulher, traze-me, peço numa vasilha um pouco de água. E indo buscar, ela chamou e disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Vês aqui, olha aqui, apanhei alguns caquinhos, vou preparar para mim e para o meu filho, porque nós vamos comer, amanhã já era, acabou tudo. Elias disse: mulher, não temas, só vai e faz conforme a palavra, porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque, diz lá em 1 Reis 17, verso 12, diz assim, e verso 13: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha ali lhe profetiza. Disse: traz para mim. Ela disse: não tenho. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho mais nada. Acabou, pastor. Tudo isso para mim é balela. Parece que essas coisas estão distantes do meu coração.
O amor da minha vida foi embora. Os sonhos acabaram. Mas o Senhor disse, espera um pouco. Eu ainda tenho algo para a tua vida. Espera que a profecia vai chegar. E aí diz o verso 13, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, mas ela foi direcionada pela palavra. Ela teve uma profecia sobre a vida dela. Ela teve um dito de Deus sobre a vida dela. Querido, não importa o que você esteja vendo, se é um vale de ossos secos, se é alguém com escassez perto de você, quando Deus diz que é para você profetizar, que é para você pegar os seus sonhos, querido, pega isto, abraça, porque o resto é com o Senhor. Isto chama-se fé ativa. Você tem que ativar a tua fé. Mas quantas vezes nós estamos nos limitando pelo que as pessoas falam? Estamos querendo entender a Deus pelos pensamentos que nós temos. E a Bíblia diz, assim como ela, e ele, e sua casa, diz o verso de número 15, muitos dias. Fala, levante as tuas mãos. O que Deus tem para mim é para muitos dias. É para muitos anos. É vida verdadeira. Quantos recebem nesta noite isto? Glorifica a Deus. Mas lembre-se que ela, quando o profeta chegou perto dela, o que ela falou? Eu não tenho. Eu não tenho, Elias. O que eu tenho é da minha casa. Você dá primeiro para mim. E ele começa a profetizar. Querido, a promessa de Deus, a palavra profética, ela muda o nosso coração. Ela ativa o mundo espiritual. Ela move-se no mundo espiritual. Não importa o que estamos vendo, é hora de você profetizar. Não importa o que você está vendo, porque o que Deus está fazendo, querido, é além desse pensamento, é além do que você está vendo, que está ouvindo, é além do que você está sentindo. E as pessoas estão limitadas pelo que elas sentem, mas eu estou sentindo, querido, a Bíblia diz que não é para você ser guiado por isto, mas é para você ser guiado pela palavra profética, pela palavra da tua vida. Eu não sei o que está seco, pode ser a área financeira, pode ser o seu amor, pode ser os relacionamentos interpessoais, não sei o que está seco, mas é hora de você abrir a tua boca e profetizar sobre aquilo que você está vendo. Levante as tuas mãos, querido, e comece a falar com Deus em voz alta. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza, fale com Deus. Deus, eu quero ver esse emprego, eu quero ver meus relacionamentos, eu quero ver a diferença, eu quero ficar debaixo da tua palavra profética. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito, eu quero ser guiado pela tua palavra. Não importa o que esteja sobre a minha vida, não importa o que esteja sobre os meus olhos. Quantos creem nesse sentido? Digam amém. Quantos creem mesmo? Então está aqui. Prepare-se então, porque Deus Ele vai jorrar sim rios de pessoas que vão querer se encontrar com Jesus perto de você. Você vai ver pessoas se dobrando diante do Senhor, e esta é a maior alegria. Vocês acham que a alegria é alguém ser campeão, um time de futebol, de basquete? Isso é incomparável, querido. Não importa o clube que você acha que é bacana, eu quero lhe dizer que a maior alegria do ser humano é quando o outro se converte a Jesus, quando se dobra aos pés de Jesus. Isso não se compara. Não se compara. Deus quer fazer algo através da tua vida. Entenda a importância da voz de Deus. Só ela que muda a história da minha vida. Então, querido, o que eu quero te despertar nessa noite é que você comece a dizer: Deus, eu estou correndo atrás da tua voz. Fala comigo, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. José tinha uma mente firme nas coisas de Deus.
Ele foi difamado e não parou com o seu sonho. Falaram mal dele, ele não ficou no meio do caminho. Querido, se fosse por falar mal, já tinha vazado dessa cidade há muito tempo. José foi difamado e foi levado para o cárcere de forma injusta. Mas ao invés dele ficar chorando, ficar com a testa enrugada para todo mundo, ele foi fazendo daquele lugar o alvo da sua vida, dos seus sonhos. Porque ele tinha um sonho. Sabe por que muitas coisas param a tua vida? Porque você não tem sonhos. Sabe por que muitas coisas abalam a tua vida? Porque você não tem um sonho para lutar por ele. Você não tem uma visão de Deus. Você não tem uma palavra profética na tua vida. Quando nós temos uma palavra, querido, pode vir crises, lutas, que ela é que vai nos sustentar para levantar pela manhã todos os dias da nossa vida. Porque isto vai se concretizar. Talvez você, o teu sonho é que o teu marido esteja aqui. Então, querido, não importa o que você enfrente até lá, o Senhor te dará, em nome de Jesus, tua família. Sabe, você quer ter um filho? Pois então, querida, Deus vai te dar. Se você tem este sonho, busque o Senhor de todo o coração. Não importa as tempestades, não importa o que se levante. Você quer ver a glória de Deus? Então busque o seu sonho, sua visão. A palavra profética é ela que vai te sustentar para levantar. É ela que vai te dar vigor. É ela que vai te dar o oxigênio que você precisa para chegar no lugar certo. Você recebe isso nessa noite? Eu tenho falado para você que quinta e domingo à noite Deus tem nos dado palavras de vida, para nos tirar dessa vida de conformidade. Deus te dá um sonho, mas essas aflições, elas são incomparáveis perto desse sonho. Você consegue suportar. Quando se tem um sonho, a gente suporta tudo. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz que o justo aqui nesta terra vai ter aflição, mas o Senhor as livra de todas elas. O Senhor vai te livrar de todas as aflições. Mas você, outras chegarão, mas Ele vai te livrando. Outras virão, mas Ele vai te livrando. Outras chegarão, mas Ele vai te livrando. Outras estão aí, Ele vai te livrando. Você não quer aflição, mas não existe. Não se assuste quando vier uma tempestade, um mal-estar chegar. Alguém que se levante, não se assuste. Aí você vai para esse salmo e diz assim: Senhor, eu já sei que o teu livramento já está a caminho da minha vida, porque a palavra, ela é profética. Você pode dar um glória a Deus? Gideão estava pegando os homens para a guerra, 300 homens, para lutar com um batalhão, quase 1 milhão de pessoas. Como é que vai vencer, cara? Você é louco. Mas aí, a Bíblia diz em Juízes capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: eis que um homem começou a compartilhar um sonho. Ele diz: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e transformou-se de cima para baixo, e ficaram abatidos. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Sabe o que é isto, querido? Aquele homem estava pensando como os homens, mas o Senhor fez com que alguém tivesse um sonho, e este sonho fosse contado no meio do arraial dos israelitas para bater os seus inimigos. E ele teve um sonho, e aí Gideão se levantou e disse: é hora de a gente avançar, porque nós temos um sonho, e se o Senhor nos deu, nós vamos chegar até lá, para a glória do Senhor. E eles chegaram e abateram todos os midianitas. Queridos,
Deus tem entregado muitas coisas em tuas mãos. Mas isso só vem através das visões, da palavra profética e de um sonho. Hoje nós temos a palavra. Precisamos aprender, como diz o profeta Isaías em 55, verso 8 e 9. Precisamos ter os pensamentos do Senhor e deletar, fazer um download dos pensamentos de Deus. Trazer, puxar para nossa mente. Toda vez que você tiver uma aflição, puxe, vai lá no arquivo e puxe para dentro da tua cabeça. O Senhor me disse, o Senhor tem me falado, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é aquele que opera através de muitas pessoas na minha vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Querido, isso é só para quem tem visão. Uma visão, ela não para. E eu quero encerrar dizendo que Deus deu a Abraão lá em Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6. Algo para tirá-lo daquela casa da aflição. Às vezes a nossa casa se torna a casa da aflição. Parece que as coisas não mudam. Você olha e não há encantos. Mas Deus manda esse homem sair e apresenta um sonho para ele. Deus dá uma visão a Abraão. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Diz o verso de número 5. Que a aflição era grande dele na sua casa. Eu imagino um homem olhando para os seus bens, fazendo uma reciclagem dentro da sua casa e dizendo: puxa, eu tenho tudo, tenho gado, tenho carro, tenho uma empresa que funciona, tenho uma mulher maravilhosa, tenho serviçais, está tudo em ordem, não devo nada para ninguém, a coisa está bacana, mas eu estou vazio, está faltando alguma coisa aqui, Senhor. Era a casa da aflição. E Deus chama esse homem para uma conversa. E sabe o que está te faltando, Abraão? Está te faltando um sonho. Pois eu vou te apontar um sonho. Eu vou te dar uma visão. Eu vou falar agora de forma profética com você. Querido, é esse encontro que nós temos que ter com Deus. Deus me dá uma visão. Deus me dá uma palavra profética. Deus então me dá um sonho. É este encontro que Deus quer que você tenha com Ele. Esse encontro se chama de uma palavra rema. Não dá uma palavra logos. A palavra logos é a palavra do ensino. A palavra rema é a palavra da revelação. É a palavra que vai se cumprir. Não é a palavra do conhecimento para você se defender. É uma palavra que ela vai se tornar viva. Ela vai te levantar todos os dias pela manhã. Você vai se levantar porque Deus te deu uma palavra e aquilo vai se cumprir. Não sei o dia, eu não sei a hora, mas o Senhor é Ele que garante isso. Que a sua promessa, ela se cumprirá na tua vida. Você recebe isso, querido? A Bíblia diz: então o Senhor tira Abraão da casa da aflição. Tira Abraão, vamos supor, de ficar olhando a enfermidade. Tira Abraão das limitações. Tira Abraão da mente carnal. Tira Abraão de dentro da sua tenda. E começa a dar uma visão do céu. Sabe, muitos de nós precisamos ter essa experiência com Deus. Coisas simples, irmãos. Você está querendo que as coisas elas se encaixem com a sua cabeça. Quando Deus diz: é comigo, não é com você. Não é do seu jeito, é do meu jeito. E Ele vai fazer essa obra. Ele está trabalhando. Quando você libera uma palavra, o mundo espiritual se move. Eu creio, queridos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus tira esse homem para fora. Disse: Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas. E acrescentou-lhe: será assim a tua descendência? Aí ele diz assim: não sei não, hein? Só que ele não faz isso. O que ele faz? Ele diz: eu creio. Eu creio. Ele começa agora a pensar como Deus pensa.
e como Deus o olha. E a Bíblia diz que Deus dá isto a ele, Deus coloca isto nele como justiça daquilo que ele creu. Fique em pé. Essa é uma conversa gostosa que todos nós temos que ter com o Senhor. Dê a mão para esse querido, eu quero orar com você hoje. Vou te dar filhos. Vou te dar. Deus, Ele te dá palavras. Deus te dá visão. E Deus te dá sonhos para acabar com as tuas aflições. Qual é a palavra que Deus te deu? Deus não me deu a palavra, mas eu tenho um sonho. Então ele tem que ser confirmado pela palavra. Pastor, eu tenho uma visão. Então o Senhor te deu uma visão. Segui por ela. Então a tua aflição, ela acaba. A casa da aflição, momento de aflição, só é parado. Prestem atenção nisto. São experiências que estou compartilhando com vocês de vida. Quando a aflição chega perto de mim, eu disse: Deus, me dá uma palavra profética. Deus usa irmãos que eles nem sabem. Deus dá sonho para eles, que eles não sabem o que eu estou passando, nem eles, nem minha mulher. Só eu e Deus. Deus usa. Então eu vou lhe falar, você que chegou aqui nessa noite debaixo de aflições, Deus vai te dar um sonho. Deus vai te dar uma visão. E Deus vai te dar uma palavra profética. Isso vai acontecer na tua vida. Isso para a aflição. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu estou precisando viajar para mudar a minha casa, mudar as lutas que eu tenho lá. Viagem. Não vai mudar nada. Preciso ir ao médico tomar um calmante para mudar as coisas lá em casa. Esses dias eu falei que há coisas que nunca vão aparecer no ultrassom e no raio-x. É aquilo que está dentro do nosso coração. Só Deus sabe. Mas quando Ele te dá uma visão, feche teus olhos. Peça a Deus uma visão. Peça a Deus um sonho. Peça a Deus uma palavra profética. Então você vai suportar a espera, as batalhas e as aflições. Quanto tempo você está esperando? Mas se você tem uma palavra profética, você fica em pé. Se você tem uma palavra, ela vai te sustentar. E ninguém vai conseguir te parar. Ninguém vai conseguir te envenenar. Por quê? Porque você tem uma palavra do Senhor. Aleluias. Fala com Deus nesta noite. Meu Deus, há pessoas aflitas aqui. Há pessoas que estão enfrentando, Senhor, lutas. Mostra como Abraão, Senhor, que eles possam olhar para os céus. Senhor, Abraão olhou para sua mulher, estava olhando para suas rugas, estava olhando para aquilo que não funcionava mais. Há pessoas que estão olhando para coisas que não funcionam, para as coisas que não tem mais vida dentro dos seus lares, das empresas, dos relacionamentos. Mas o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de milagre. Há pessoas que a vida inteira só olham para isto, só olham para as coisas que não estão dando certo. Mas Senhor, abre os olhos de cada um aqui. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que quer nos abençoar infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Ah, Senhor, livra! Uma palavra, Senhor.
Uma palavra. Feche os olhos, deixa Deus falar. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Sim, meu Deus. Tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. levante as tuas mãos a Deus e diga: Um novo tempo Deus um novo tempo, Senhor. Tempo de palavras, rema, tempos de palavras proféticas, Senhor. Abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo Que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Existe uma palavra que eu quero te entregar agora. Presta atenção nisso. Em Lucas capítulo 1, verso 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Bem-aventurado, feliz é aquela que creu que se hão de cumprir, ou que cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Dê a mão ao seu irmão. Vai se cumprir como você está crendo. Qual é a visão? Qual é o sonho? Se a palavra diz, se você pode ver isso, se Deus falou que esse ano, para nós no início, seria um ano de uma colheita, de frutificarmos. Mas o Deus não falou que não teríamos lutas, que não teríamos aflições, mas Ele nos ensinaria a lidar com as aflições. Eu acredito que até agora você está aprendendo a lidar com as aflições. Elas não estão te parando mais, porque você tem um sonho, porque você sempre tem uma palavra. Por isso você pode enfrentar tudo que você já enfrentou. E você não está vendo que já frutificou. Algumas coisas já frutificaram na tua vida. Se você começar a observar, algumas coisas são frutos de milagre na tua vida já. São sinais de Deus. Se você pode ver, esta é a linguagem do Senhor, como Deus está vendo. Se você pode ver seu esposo aqui, se você pode ver seus filhos, se você pode ver sua família, se você pode ver aqueles que trabalham contigo se dobrando diante do Senhor, se você pode ver aqueles que você mais ama se convertendo ao Senhor. Pastor, parece impossível, mas Deus disse que daria. Ele não fala que nós não vamos ter lutas. No mundo tereis aflições, mas o próprio Jesus disse: eu venci o mundo. Então não é surpresa as aflições. Elas não podem nos pegar de surpresa. Fala para o teu irmão: a surpresa da aflição não existe mais na nossa vida, porque Deus está nos treinando para não ser levado por esses momentos. Diga: eu recebo, em nome de Jesus.